Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a vocês se inscreverem e deixar o like. Vamos que vamos, bora que bora, bora que cola, meus amigos. Caiu aqui meu esboço aqui. Mas vamos lá, né? Isso acontece. Amigo, ao vivo é assim. Vamos lá. Eu quero falar sobre esse tema. Hoje em dia estão em faltas, eu acho, eu creio eu, mas não. Todos nós somos atalaia, né? Todos nós avisamos do perigo, todos nós podemos ficar sempre alerta sobre tudo isso, né? Sempre balançamos a bandeira do perigo. O atalaia, lá em Ezequiel 3, versículo 17 ao 21, e 33, versículo 2 ao 9, fala sobre o atalaia. Fala. O atalaia é um vigilante e sua função é vigiar e avisar do perigo. A sua responsabilidade é muito grande, não pode dormir. Deve ficar de sentinela e qualquer sinal de perigo se põe um alerta tomando as devidas providências. Só um minuto, peraí. Pronto. Devidas providências. Nesse contexto de Ezequiel, estava cativo na Babilônia, e naquele tempo as cidades tinham muralhas com torres, onde ficavam seus vigias, chamados de atalaia. Os atalaias geralmente moravam em casas anexas aos muros da cidade, trabalhavam em turnos que vigiavam dia e noite. Quando via qualquer trombeta, anunciava o perigo para se fechasse as portas da cidade e o povo se armasse e se colocando em posição de ataque. Deus chamou Ezequiel de atalaia porque era um profeta. Como os cristãos também. Oh, meu Deus, caiu aqui de novo. Também somos atalaias, porque estamos sempre em uma torre forte que o Senhor, Provérbios 18:10. E temos que vigiar o tempo todo. Mateus 24:42, para anunciar ao mundo que o inimigo se aproxima, declara guerra contra o pecado. Eu vou falar aqui também sobre isso hoje, né? Sobre algumas características, 5 características do atalaia. Aqui, ó. Primeiro, os ouvidos do atalaia. O atalaia ouve a voz de Deus. Sua obrigação é anunciar o perigo para que está num lugar alto e de privilégio, mas não tem o que falar de algo que não viu e nem ouviu. Devemos falar que o Senhor nos mostrou ou falou. Ezequiel 3:1, Ezequiel 3:16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ezequiel 3:22 fala. Ele me disse, Ezequiel 3:27, quando eu falar contigo, Ezequiel 33:7, ouvirás a palavra da minha boca. Deus fala com o seu atalaia para que ele tenha o que dizer, orientando o povo quando o perigo chega. Levanta-te e saia ao vale, eis que ali falarei contigo. E falou comigo quando Ezequiel falou o local onde Deus marcou, e com ele estava já à sua espera. Os pés do atalaia. Os pés do atalaia devem estar de pé, posicionado, vigilamente, fazendo a ronda. Deus nos protege da sua mão, porque somos os seus atalaias, e ele nos manda nos levantarmos e nos dispormos para vigiar e ouvir a sua voz. A boca do atalaia nos dá os avisos de uma questão de vida ou morte, tanto para quem ouve como para quem fala. A mensagem, a pregação chamada de aviso, isso
porque Deus sempre envia a palavra antes. Um aviso é uma notícia de algo que ainda vai acontecer. Deus sempre nos protege para as lutas. O atalaia tem que dar aviso o mais rápido possível e não pode dar tempo ao inimigo se aproximar, quanto antes que traiu. Mas se avisar, pelo menos foi justo, cumpriu a sua tarefa e não tem culpa se alguém não se preparou. Os olhos. O atalaia tem uma visão privilegiada, sempre está atento, mas as pessoas acreditam o que o atalaia diz ter visto. A culpa não será do atalaia, sim de quem não aceitou o aviso. E da mesma forma, o cristão é o atalaia, porque assenta nos lugares celestiais e tem visão espiritual que o mundo não tem. O sangue do atalaia. Deus nos cobra o sangue da pessoa que precisa ser ouvida, mas muitas vezes o Senhor nos dá a palavra para uma mensagem evangelística e nos tem a responsabilidade de entregar este recado de Deus para que não o ímpio morre no pecado e nós somos ocupados para não avisá-lo. Deus nos cobrirá o sangue da tua mão e eu requererei, Ezequiel 33:8, se não avisares, não salvará, e ele cair em pecado, não serão lembrados as suas ações de justiça de ter praticado. Então eu peço a vocês se inscreverem, deixar o like, porque essas aqui que eu falei são avisões, são a profissão do atalaia. Esse é o objetivo. Então o atalaia tem ouvidos, boca, pés e olhos para avisar, olhar o perigo e falar do perigo. Peço a vocês se inscreverem e deixar o like. Vamos que vamos, bora que bora, bora que cola. Um forte abraço. Fui!